Iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, e que possamos, todos nós, até o final, estarmos envolvidos pelas vibrações do amor maior. Eu, Marcos Demário, e o nosso amigo Ronaldo Gomes, que já vai aparecer aí na tela, nós cumprimentamos a você, lhe damos um grande abraço e lembrando que o programa é feito ao vivo e, portanto, você pode participar tanto através do Facebook quanto do YouTube e os canais de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp, que já está aí na sua tela. Ronaldo, já está aí? Ronaldo, a sua saudação aos nossos telespectadores. Isso mesmo, Marco. Boa noite a todos. Muita paz, gratidão de sempre pelo carinho e atenção de todos por estar aqui, sempre nos prestigiando. Muita paz, que Jesus nos abençoe e possamos, em Marcos, apenas dar continuidade pelo que os Espíritos sempre nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Muita paz. Muito bem. Espiritismo e Educação traz a você hoje o tema O Educando na Visão Espírita. Lembrando que quando falamos educando, nós estamos aqui englobando todas as pessoas. Não estamos falando apenas dos filhos na família, nem também, tampouco, somente dos alunos na escola. Educandos. Então vamos imaginar aqui todas as crianças, todos os jovens e todos nós, porque somos eternos educandos. Qual é a visão espírita sobre o educando? É a mesma coisa que perguntarmos qual é a visão espírita sobre o ser humano. Ou seja, o que eu e Ronaldo hoje vamos aqui comentar, vamos conversar, é a resposta que o Espiritismo dá a uma pergunta básica para o ser humano. Afinal, quem somos? Será que o educando é simplesmente um ser pequeno que está lá no período da infância, que está sentado numa carteira escolar na sala de aula, ou está em casa lá envolvido com os seus brinquedos, e que o pensamento sai do seu cérebro, por exemplo, que os seus sentimentos estão no coração, ou seja, no organismo físico? Será que é isso? Para o Espiritismo, é mais do que isso, porque o Espiritismo nos informa que somos almas imortais, ou espíritos presentemente reencarnados. O que quer dizer que todos nós já tivemos outras experiências existenciais humanas, chamadas vidas passadas, onde acumulamos erros e acertos, aprendizados, progressos, enfim, e hoje estamos novamente de volta ao mundo terreno, num novo corpo, numa nova experiência reencarnatória. E o Espiritismo também nos informa que o que fizemos no passado, as conquistas, etc., etc., nada está perdido, porque trazemos conosco como tendências de caráter e ideias inatas, e que possuímos o chamado projeto reencarnatório, porque todos nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra, que é a missão do nosso autodesenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Portanto, olhando especificamente para uma criança que esteja à nossa frente, como filho ou como aluno, nós temos que perceber que essa criança é um espírito reencarnado, um espírito milenar, e que já traz em si uma bagagem muito grande, mas que talvez ainda precise sim ter tendências corrigidas, ainda precise receber apoio para poder se desenvolver em diversas áreas. E aí então que entra a educação no seu papel, na sua grande finalidade. Ronaldo, meu amigo, olhando o educando agora nessa visão, ou seja, a minha criança, o meu jovem é um espírito
espírito reencarnado. Muda alguma coisa, então, na educação? Ou é simplesmente mais um conceito entre tantos outros e que não vai mexer com o que fazemos na educação? E aí, Ronaldo? Eu penso que não muda, já deveria de estar inserido há muito tempo no processo da educação. Agora eu faço uma observação e uma pergunta, no caso a você. Jesus já nos deixou claro, quando ele esteve conosco aqui, eu vou colocar Jesus como um grande homem, inteligente, não quero nem entrar no aspecto ainda da espiritualização, mas quando chegam a ele e que começam a impedir que as crianças que estavam chegando, perdão, ele faz uma observação. Não afastai as crianças de mim. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Será que podemos, ou não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando? Não sei. O que você pensa sobre isso? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ora, ali estão as crianças e os adultos, como todos ali cercando. O primeiro ponto que eu observo é que ele chama a atenção. Esqueceram que foram crianças? O que está havendo com vocês? E essas crianças, assim como vocês, que foram um dia criança, é delas o reino dos céus. Não seria isso muito profundo? Não daria uma palestra, um estudo aprofundado sobre isso? Pergunto a você, ou não tem nada a ver? Eu estou jogando para você. Estou fazendo uma maiêutica aqui agora com você. Tá certo, é isso aí. Esse é o nosso bate-papo, né? E nesse bate-papo nós temos que entender que essa passagem que os evangelistas, então, anotaram, que se encontram conosco nos evangelhos, ela é muito importante, mas muito importante mesmo. Porque, primeiro, que a criança naquela época, ela não tinha nenhum tipo de direito. Não? Só ia ter direito depois, quando fizesse as cerimônias judaicas que tornariam aquela criança, no caso, né, obviamente, um menino, um homem. Se fosse menina, continuaria sem nenhum tipo de direito, porque as mulheres, naquela época, não tinham direitos. Nem em Israel, no judaísmo, e também não tinham no Império Romano, essa aqui é a grande verdade. Por isso que, só observação, deixar vir a mim as crianças. Ele não falou sexo masculino ou sexo feminino. Exatamente, exatamente. Jesus não fez nenhum tipo de distinção. E é interessante porque Jesus estava envolvido pela multidão, ele tinha acabado de fazer o sermão, e quando então mulheres foram se aproximando, e as crianças, né, que é muito natural, as crianças foram se desgarrando e tentando chegar perto de Jesus. Os discípulos, muito ciosos, obviamente ali de velar pelo mestre, começaram a afastar as crianças, achando que elas iam perturbar, porque o mestre precisava atender as pessoas, né? Era a hora do atendimento individual, né, para todos que queriam conversar com ele. Mas Jesus vê os discípulos fazendo assim uma barreira, e aí ele fala, não, deixai vir a mim as criancinhas, deixe que elas venham. E aí ele aproveita, ao afagá-las, ao colocá-las junto dele, ele aproveita para dar uma lição. É delas que será o reino dos céus. Em verdade, todo aquele que se assemelhar a uma criança ganhará o reino dos céus. Então Jesus estava nos dizendo o seguinte, bom, quer dizer que eu preciso voltar ao período infantil para poder ganhar o reino dos céus. Não, essa é uma interpretação literal, aliás, impossível, não tem como. Não, a interpretação, na verdade, é que nós precisamos nos assemelhar em sentimento à criança. Porque a criança, embora seja um espírito milenar, esteja em mais uma das suas existências, mas o espírito, quando reencarna, ele tem que passar pelo período da infância. E ao passar por esse período, ele vai pensar como criança. Então ele vem com aquele símbolo de pureza, de inocência. E realmente, né, quem lida com crianças sabe disso, né? Porque as crianças realmente
fazem coisas, falam coisas, né, que você vê, ah, meu Deus do céu, é isso, né? Porque o espírito está no período infantil desta encarnação. Então Jesus quer nos dizer o seguinte: só adentra ao reino dos céus, só ganha o reino dos céus. O que significa? Só volta ao mundo espiritual e encontra a felicidade aquele que for puro de coração. Esse é o grande significado dessa passagem. E não está aí, e não está aí, perdão, e não está aí intrínseco o processo de educação, justamente levantando a espiritualidade, se assemelha ao reino dos céus, é porque e tem em nós esse princípio, que é o espírito, que precisa ser educado. Porque se assemelha ao plano dos céus, vamos tentar elevar o nosso pensamento agora, nosso entendimento ao que Jesus quis dizer. Nós temos, aos dias de hoje, a psicologia freudiana e junguiana. Uma pelo lado da matéria ou do ser humano em si, e Jung mais pelo lado muito mais da espiritualidade. Eu estou tentando levar, Marcos, aos nossos que estão nos assistindo, para que reflitam. Olha que eu fui lá atrás em Jesus, nós fomos lá atrás em Jesus, trazendo essa figura do mestre em relação que essa criança é um espírito e que delas é o reino dos céus, para que nós possamos nos educarmos em espírito e verdade. Então, o processo de educação, quando nós chegamos em Freud, que ele fala da criança, dos sonhos, na parte humana, e Jung vai mais profundo nessa parte espiritual, junta-se os dois, é a ciência comprovando o que Jesus já falava lá atrás. E por que as escolas, e por que nós, professores, não quero falar como educador, mas como professor, não, nós estudamos, quando estamos na vida acadêmica ou não, sempre baseado em teóricos, falando desse princípio inteligente. Aí chega na prática, Marcos, nos perdemos. Jogamos conteúdos, só os conteúdos, e ficamos na mera instrução, no desenvolvimento cognitivo, que deve ser feito, é bom lembrar, e nos esquecendo da afetividade, a cognição junto ao sentimento, que são duas asas de quem? Do espírito encarnado. É verdade, Ronaldo. Eu faço uma outra pergunta. Perdão, coloque, depois eu faço a pergunta. Tem tempo. Não, é que você estava falando, eu estava recordando aqui, numa certa ocasião, em que eu tive a oportunidade de estar trabalhando com professoras do ensino fundamental, e na roda de conversa, começaram as queixas, né? As queixas, as famosas queixas sobre o magistério e as escolas. E aí eu pedi que elas definissem o que era o ato de educar. E nesse momento foi muito bonito, porque elas começaram realmente a falar a teoria acadêmica, como você acaba de colocar, e falaram coisas assim belíssimas. Um abraço aí ao nosso Wilson, de Recife. E elas falaram coisas bonitas que eu fui anotando. Então, quando elas terminaram, ficaram satisfeitas com as definições, os conceitos, eu então repeti um por um, para que pudéssemos realmente compreender, e disse assim, bem, isso aqui está tão belo, as definições, os conceitos sobre o ato de educar estão tão perfeitos, que eu acho que eu posso encerrar o evento. Então ele disse, não pode não, que isso? Mas olha só, vocês acabaram de me dar uma aula sobre o que seja educação e o que tem que ser feito. Então vocês sabem, então se vocês sabem, eu não preciso continuar aqui o evento, não preciso falar mais nada. Aí uma disse assim, mas entre a teoria e a prática existe um abismo. Ah, muito bem. Mas por que entre a teoria e a prática
existe um abismo, porque vocês acabaram de demonstrar para mim que sabem, que conhecem, que possuem o conteúdo, os conceitos. Por que que vocês não conseguem colocar isso em prática na escola? E aí é que entra o que você estava colocando, Ronaldo, que nós vivemos no mundo acadêmico, numa espécie de redoma, só estudando teorias, que são importantes, obviamente, mas parece que não sabemos transpor isso, né? Fazer a ponte para a prática lá na escola. E aí o professor não consegue ser um educador, porque ele só consegue trabalhar conteúdos da sua disciplina curricular. Então, esse é um problema que nós temos aí que enfrentar para resolver. Nós precisamos fazer essa ponte entre a teoria e a prática. Senão, o próprio conceito do educando e de educação, que é apresentado pelo Espiritismo, vai ficar também só na teoria e nós não vamos conseguir encontrá-lo nem no centro espírita, não é mesmo? Pois é, aí eu justamente, a pergunta que eu vou fazer é justamente sobre esse aspecto da teoria e prática. Por que ainda esse distanciamento entre a teoria e a prática? Seria o sistema, porque nós temos leis belíssimas, não é tão ruim, nós temos LDB aí que corroboram justamente com esse aspecto da criticidade, do desenvolvimento, as inteligências múltiplas, enfim. Mas quando chegamos à prática, ficamos tão somente preocupados, Marcos, com a cognição, com esse desenvolvimento, esquecendo o ser humano como um todo. Por que esse distanciamento tão grande? E isso em todas as épocas nós observamos. Claro, exceções existem, escolas, que nós sabemos, que Claro. fazem a diferença, porque há entre eles profissionais, professores, que estão realmente coadjuvando a teoria com a prática. Mas por que ainda vivemos tanto isso? Isso é no mundo, vamos ser sinceros, não é uma coisa sistêmica do Brasil. Sim, é verdade. Nós temos uma separação, vamos falar aqui mais no nosso Brasil, nós temos uma separação entre os segmentos de ensino muito acentuada, né? Não existe uma ponte entre o ensino superior, universitário, e o ensino básico, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Boa parte dos professores, teóricos, pesquisadores dentro das nossas universidades não conhecem o que nós chamamos do chão da escola. Ou seja, muitos sequer colocaram os pés numa escola, a não ser quando foram estudantes passando pelo ciclo da educação básica. E depois mergulharam na universidade e dela nunca mais saíram, ou dos laboratórios, dos institutos de pesquisa, nunca mais colocaram os pés no chão de uma escola de ensino fundamental deste nosso Brasil. Então, eles se tornam teóricos e muitas vezes distanciados efetivamente da realidade escolar. E quando tentam partir para a prática, essa prática fica também muito teórica, num linguajar muito acadêmico. Basta nós vermos, por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Ela é feita em duas partes, né? A primeira parte, que é a fundamentação científico-pedagógica, e a segunda parte, que é o currículo propriamente dito. Então, quando você lê a primeira parte, você vê um embasamento teórico, científico e pedagógico de vanguarda, né? De excelência, falando em desenvolvimento da cidadania, em
autonomia, em ética, criticidade, dinamismo dentro das escolas, nos procedimentos pedagógicos. Realmente tem coisas muito boas na BNCC, na sua primeira parte. E é interessante que nessa primeira parte, ela não dá a entender, ela explicita que a escola precisa ser dinâmica, promover a interação, fala no trabalho em ciclos, no trabalho por projetos. Mas quando você adentra a segunda parte para conhecer a proposta curricular, aí nós temos um verdadeiro desastre, porque a proposta curricular está totalmente montada em cima da seriação por idade das crianças e dos jovens. Perfeito. Então, Perfeito. olha o problema dos nossos teóricos. Na hora de ir para a prática, eles se chocaram com a própria teoria que tinham levantado. Então, existe esse problema. Nós precisamos, Ronaldo, está aí a nossa querida Alvanira. Alvanira, uma boa noite também a você, Alvanira. Então, Ronaldo, nós precisamos ir para a prática, mas você só vai para a prática se você for para a escola. É a mesma coisa dentro do Espiritismo. Não adianta você estudar, se você nunca vai colocar os pés numa reunião mediúnica, nunca vai experimentar o atendimento fraterno, né? Ou seja, você vai ficar só no estudo. Não. O meu negócio aqui na casa é estudar o Espiritismo. Sim, mas você precisa também fazer a caridade, você precisa atender as crianças, precisa saber a realidade espiritual na reunião mediúnica, senão você vai ser apenas um teórico. Nada mais do que isso, não é? Mas nós precisamos, além da teoria, que você colocou muito bem, ela é importante, nós precisamos da prática, porque quando você vai para a prática, muitas vezes você modifica a teoria. Agora, Marcos, nós estamos falando de educação e colocamos aqui bem aberto e bem transparente que as leis corroboram tudo que nós estamos falando aqui sobre a importância desse ser da criança, como todos nós que fomos crianças, nesse processo de educação, da importância do desenvolvimento cognitivo e afetivo, emocional, que está ali. As múltiplas inteligências, enfim, tá? A própria ciência vem dar base para que possamos fazer isso. E que independe de religião. E isso é que é bacana. Isso é que fica claro. Que independe de religião. Mas que esse processo de humanização, ele precisa ser efetivado de uma vez por todas nas escolas, em parceria com a família. Nós estamos sempre falando isso. Agora, o sistema político ou a politicagem, desculpe eu entrar nesse campo, porque não tem como nós fugirmos disso. Nós sabemos que a educação ela é um meio de controle social. Existe essa ferramenta, essas coisas que muitos líderes, homens inteligentíssimos, eles acabam cerceando as informações para que esse desenvolvimento... Aliás, quem é que gosta que o povo seja, de fato, instruído e humanizado? É para pensar. Jesus passou por isso. Eu não estou falando... podem estar me ouvindo achando que eu estou falando alguma besteira, mas Jesus veio justamente fazer isso. Então, em todos os tempos da humanidade, nós vemos governantes cerceando de uma forma ou de outra, até mesmo em verbas que precisam ser, de fato, levadas à educação, sendo desviada. Então, não é só o aspecto de quem está na sala de aula, mas existe um sistema também que corrobora em negligenciar, eu não quero entrar no campo do interesse ou não, mas que negligencia esse aspecto. Você acabou de colocar aí o BNCC. É excelência, mas que depois, na segunda parte, ela derroga algumas coisas que não estavam, que estão intrínsecas na sua excelência. E como é que fica isso? Pois é, Ronaldo. Jesus veio tocar os nossos corações.
Jesus veio apresentar para nós a lei de amor. Então, quando falamos aqui de humanização e de que precisamos, na educação, trabalhar com urgência o desenvolvimento socioafetivo, essa área sentimento, nós estamos nos voltando a Jesus. Porque a essência da sua missão foi justamente trabalhar o amor ao próximo. E ele foi muito claro quando, indagado lá pelo doutor da lei, de qual seria o maior mandamento, usando a maiêutica, ele devolveu a pergunta, indagando o que está escrito na lei, que é a lei mosaica. E o doutor, claro, não se fez de rogado e respondeu na hora: amarás a Deus, teu Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, acima de todas as coisas. E Jesus, muito bem, é isso mesmo. Mas existe um segundo mandamento, tão importante quanto esse primeiro. Aí é claro que o doutor da lei ficou olhando para Jesus, ué, um segundo mandamento? Que segundo mandamento é esse? E aí Jesus, então, ensina: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos aí que o amor é a base dos dois principais mandamentos da lei divina. Porque Deus é amor, e o amor vibra em todo o universo. Pode parecer, não é, Ronaldo? A gente fala assim, mas a educação, o ensino precisam ser humanizados. Sim, porque nós somos seres humanos, dotados, sim, de inteligência, de consciência, de livre-arbítrio, mas também de sentimento. Lembrando aqui o Pedro de Camargo Vinícius, em magistral texto, ele diz, por que essas inteligências, como o Ronaldo acabou de colocar, estão aí no poder, à frente, não apenas do governo, mas das grandes empresas? Por que essas pessoas não conseguem estabelecer no mundo a justiça social? Por que não conseguem acabar com a violência? Porque falta a elas o desenvolvimento do sentimento, falta a elas a humanização. Por isso que, voltando lá para Jesus com as criancinhas, ele quis justamente dizer isso. Não, deixa, olha, estão olhando essas crianças aqui? Estão olhando essa inocência, essa pureza, né, que esses espíritos estão apresentando neste momento? É isso que falta a vocês. E se vocês não conquistarem isso, quando vocês desencarnarem, vocês não vão encontrar a felicidade, que na época se chamava, né, de adentrar ao reino dos céus. Vocês não vão conseguir. Então, é urgente que nessa visão que o Espiritismo nos dá, de que o educando é um espírito reencarnado, que nós trabalhemos, como nos pede Kardec, a correção das más tendências que esse espírito ainda está trazendo, e através dos esforços educacionais, fazer com que ele consiga desenvolver bons hábitos, seja realmente uma pessoa do bem. Então, isso é urgente, aliás, é urgentíssimo que nós façamos. E eu vou aproveitar esse tempinho, porque você fez uma belíssima explanação, mas também você escreveu agora recentemente sobre o projeto de Leopoldo Machado, que é bem oportuno, que nós vamos trazer depois o nosso Paulinho aqui de novo. Mas eu gostaria que você colocasse, está lá, ó. Ele era espírita, mas fez do Colégio Leopoldo um projeto de humanização. Verdade, olha que beleza. Verdade. Olha aí, a cultura, a arte, a pintura, a arte cênica, futebol. Ele juntou todo um aspecto de humanização, entre tantos outros, e esse projeto que você colocou aí, eu gostaria que você desse uma visão rápida sobre Leopoldo Machado nesse aspecto. O Ronaldo está nos lembrando aqui de Leopoldo Machado, esse grande pioneiro do movimento espírita brasileiro, que era baiano, mas que fez boa parte da sua vida na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e em 1930 ele fundou o Colégio Leopoldo, uma escola que existe até os dias atuais, e em 1939 ele apresentou
a tese O Espiritismo é Obra de Educação, no primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas. E eu resgatei, né, essa tese, esse projeto, fiz uma síntese com diversos comentários, que foi publicado agora, né, na edição desta semana, da revista O Consolador, que é uma revista espírita, digital, publicada semanalmente na internet. Quem quiser conhecer, basta digita lá no Google, na busca na internet, revista O Consolador. Logo vai aparecer, basta acessar, está na edição desta semana. Quem quiser conhecer o projeto, o Espiritismo é Obra de Educação, que é de 1939. Daqui a pouco vai fazer 80 anos que Leopoldo Machado apresentou essa visão, porque o Espiritismo realmente é doutrina de educação do ser imortal que todos nós somos. E lendo o projeto, então, lendo lá o artigo, né, os leitores vão encontrar partes principais do projeto que eu destaquei, né, e vai ver que a preocupação do Leopoldo era justamente essa, de humanização, de trabalhar o espírito, né, de trabalhar o desenvolvimento do sentimento, e mostrando que nós espíritas precisamos nos debruçar realmente no campo da educação, seja no centro espírita, seja nas escolas de uma forma geral, e claro, óbvio, né, também como pais, tios, avós, no âmbito da família. Muito bem, Marcos. Oportunamente nós vamos voltar a esse assunto, tenho certeza. Vamos sim. Mas chegamos agora à segunda etapa, que é o que são as perguntas. Então, vamos à técnica. Podemos colocar as perguntas. Olha aí, Marielle, Rio de Janeiro. Marcos, meu filho, quando quer algo, se joga no chão e fico sem saber o que fazer. Como lidar com isso? Oh, meu Deus, ô pirracinha. É verdade. Infelizmente, é um quadro que acontece em muitos mais casos do que nós podemos imaginar. Ora, esse espírito, porque vamos repisar aqui hoje no programa, né? Porque o seu filho é um espírito reencarnado. Bom, esse espírito está precisando ter o seu hábito aí corrigido. E, portanto, você precisa exercer a sua autoridade, mas lembrando que, à luz do Espiritismo, nós temos que falar em autoridade moral, e que precisa acontecer no ato. Os pais não podem permitir que os filhos se habituem a utilizar da pirraça e de se jogar no chão, fazer escândalo e chorar lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo é aquela que não sai dos olhos, né? Dá aquela impressão que está num sofrimento terrível, mas quando você vai olhar mesmo, não tem uma lágrima sequer. Então, você, Marielle, enquanto mãe, precisa ter firmeza. Eu assisti uma cena uma vez, eu estava no saguão de espera de embarque do aeroporto, no caso, né, que era o aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu estava já aguardando a chamada para o voo, e vi exatamente essa cena, um casal com 2 filhos, né, um menino e uma menina, ambos pequenos ainda, né? E o pai estava com a menina no colo e a mãe estava com o menino no colo. Então, o que aconteceu? Eles foram até o janelão, né, porque a área é toda envidraçada, você pode ver o pátio com os aviões, e eles foram mostrar os aviões para os filhos. Só que o pai continuou com a menina no colo. A mãe colocou o filho no chão, para que ele ficasse em pé. Mas foi imediato. Ele se jogou no chão e abriu o berreiro de lágrimas de crocodilo. E pior do que isso, começou a rolar pelo chão. E a mãe começou a conversar com ele, pedindo que ele se levantasse. E ele nada, e parecia que berrava, né, que estava num sofrimento cada vez pior. Ela, então,
E o pai olhando, sem fazer a intervenção, aguardando, né, que a mãe tentasse solucionar aquilo. E aí, então, ela usou a autoridade. Quando viu que a mansuetude dela, a amorosidade dela não estava resolvendo, ela se agachou, pegou o filho pelo braço e disse assim: levanta agora. E ela levantou e foi trazendo automaticamente o filho para colocá-lo em pé. Colocou ele em pé, olhou firme para ele, olho no olho, e disse: olha só, quem está passando vergonha aqui é você. Porque está todo mundo olhando. Tá? Vamos olhar os aviões? E chega disso. O garoto, na mesma hora, olhou para a mãe, parou, foi lá junto da janela para olhar os aviões. O pai deu uma olhada assim para ele. Isso é usar a autoridade, tem que ser na hora. A autoridade não pode ser transferida. Agora, percebe? Ela não usou de violência, não levantou a voz, não bateu, nada disso. Ela exerceu a sua autoridade de mãe, mostrando a ele que ele estava equivocado, ele que estava em erro. E quem estava passando vergonha era ele. Uma criança ali com seus... Provavelmente ele devia ter uns 4 anos, alguma coisa assim, e estava ali com aquele escândalo desnecessário ali no ambiente público. Então, não deixe que ele se habitue a fazer isso. Mostre que isso não é bom, principalmente para ele. E utilize, então, a sua autoridade para corrigir essa má tendência que esse espírito está apresentando. Olha, Marcos, mas a segunda pergunta é semelhante a essa. A Rosângela, a outra. Aí, essa aí, a Rosângela. Minha filha só me obedece quando grita e faz ameaças. Como saio dessa situação? Eu vou imaginar essa mesma cena que você contou, como se fosse a Rosângela fazendo ameaça. E aí? Rosângela, pare de gritar e fazer ameaças imediatamente. Porque essa aqui é aquela situação. Se eu grito e você me devolve o grito, você acabou de se assemelhar a mim. Não temos nenhum tipo de diferença. Então o filho grita, você, que é o adulto para se impor, grita. Aí o filho usa um palavrão, você pega e vai usar também um palavrão. O filho dá um chute em qualquer coisa, você vai dar um tapa no filho. Percebe o que está acontecendo? Tudo que ele está fazendo, que você condena nele, que você acha que ele não deve fazer, você está fazendo. Porque você está gritando, você está usando palavrão e está usando da violência. Ora, nós aprendemos com Jesus que precisamos devolver o mal com o bem. Eu tive uma menina, uma criança, isso foi na época, foi até na evangelização no centro espírita, que ela era habituada a ser um tanto quanto violenta e falar gritando. Ela tinha sido habituada assim. Então, um dia, eu estava mexendo nos livros ali da biblioteca infantil, estava arrumando, e ela chegou. Chegou com aquele hábito e quase que ao pé do meu ouvido, foi gritando: tio, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu assim olhei para ela, o que foi, o que é que você quer? Tio, porque não sei o que. Não entendi. Você pode repetir de novo o que você quer? Tio, porque não sei o que. Vem cá, eu estou agachado junto de você. Por que você está gritando no meu ouvido? Aí ela parou assim. Ah, não, tio, é que eu quero não sei o quê. Ah, entendi. Ah, sim, vamos sim. Vamos providenciar sim, posso fazer para você sim, vamos lá. Entendeu, minha filha? Não precisa gritar. Não. Você estava gritando, você estava ferindo o meu ouvido, eu não conseguia entender o que você queria. Mas vem cá, eu já gritei com você alguma vez? Aliás, aqui dentro, alguém já gritou com você alguma vez? Ah, não, tio. Então, não grite mais.
Não precisa, pode falar normalmente, aí é que as pessoas vão entender. Ela corrigiu, sabia? Ela corrigiu, nunca mais ela gritou, pelo menos não lá dentro na instituição, né? Ela não gritou mais, é que ela aprendeu a lição. Então você vai devolver o mal com o bem. Claro que eu poderia ter agido diferente, né? Eu podia ter olhado para ela e falado, quer parar de gritar? Você gritar aqui no pé do meu ouvido para me pedir alguma coisa? Tá pensando o quê? Que eu sou surdo? Mas se fizer isso, você se igualou a ela. Então, a recomendação aos pais é que parem imediatamente de gritar e de ameaçar, mas que sentem com seus filhos, conversem, dialoguem, deem bons exemplos, façam as correções necessárias, mas com equilíbrio. Então, é isso que precisa ser feito. Até porque, Marcos, sim é sim, não é não. Por que não? Por essa razão e tal, fazer pensar, fazer refletir. E vamos pararmos de nos igualarmos, realmente, como você falou. Não é fácil, não. Sabemos que não é fácil, mas são caminhos possíveis que nós possamos, que podemos realizar, com certeza. Próxima pergunta, Vanessa, Rio de Janeiro. O que fazer quando na escola meus colegas professores formam grupinhos à parte? Ah, mas na escola não acontece isso não, Marcos. Acontece? Olha, eu estou surpreso com essa pergunta, porque a escola, no conceito de Pestalozzi, deve ser uma grande família, harmoniosa, onde todos trabalham em conjunto, formando uma equipe, né? Mas, enfim, né? Provavelmente essa deve ser uma escola fora do padrão, né? Onde existem aí os grupinhos, né? Bem, eu estou brincando aqui, mas o assunto é sério. Infelizmente, isso é o que nós mais encontramos nas escolas, sejam elas públicas ou particulares. É um tal de se puxar o tapete do outro, formar realmente esses grupinhos, essas panelinhas dentro da escola. Por que isso acontece? Acontece porque ainda nós cultivamos o egoísmo e o orgulho, porque ainda somos extremamente individualistas, materialistas, vaidosos. E é por isso que essas coisas acontecem na escola, que deveria ser um centro educacional de excelência, onde a prática estivesse aliada com a teoria. Mas não é isso o que acontece. Mas o que fazer? Bom, você tem que realizar todos os esforços para não entrar nos grupinhos, nas panelinhas, mas sim utilizar sempre da solidariedade, da fraternidade, ajudando seja lá quem for. Lembro aqui, e vou dar como exemplo, a atuação do meu queridíssimo amigo, o Lidiênio Barreto de Menezes, querido educador espírita da cidade de Nilópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, e em determinada época ele foi coordenador da escola, coordenador pedagógico, e tinha uma professora lá, aquela professora difícil, que quer derrubar o trabalho de todo mundo, e principalmente do diretor e do coordenador, claro. Né? E ele, então, eles iam fazer uma reunião e ele tinha feito todos os comunicados, até pessoalmente, né, individualmente para cada professor, e ele contava que ele estava, então, na secretaria, com a diretora lá da escola, e essa professora entrou. Entrou e se dirigiu a ele. Professor Lidiênio, que história é essa? Que agora, sexta-feira, vai ter a reunião para discutir o projeto tal. Eu não estou sabendo de nada. O senhor está trabalhando pelas minhas costas? E aí o Lidiênio, calmo, tranquilo, olhou para ela e disse assim, professora, em verdade, essa reunião que vai ter agora sexta-feira, ela foi marcada por todos nós na reunião da semana passada, a qual a senhora estava presente. Ah, isso é o que o senhor está falando, porque eu não lembro disso ter sido tratado na última reunião, professora. Pensando justamente nisso, né, que de uma semana para outra,
São tantas as tarefas, tantas as atividades, que poderia haver algum tipo de esquecimento. Eu, então, coloquei o aviso em todos os murais da escola, no pátio, em todos os corredores, na secretaria, na sala de professores. Então, está lá o aviso em todos os lugares. Professor, e o senhor acha que eu tenho tempo para parar, para ficar lendo mural aqui dentro da escola, com tanto que eu tenho que fazer, com tantas turmas que eu tenho que dar aula? Aí eu lhe disse, pois é, professora, também pensando nisso, eu fui de professor em professor e entreguei uma cartinha, lembrando a reunião desta sexta-feira. Aliás, eu entreguei também em suas mãos. E ela, então, vendo que não tinha saída, ela disse, para mim o senhor não entregou. Mas isso não vai ficar assim, porque sexta-feira na reunião eu vou falar. Mas é o seu direito, professora. A reunião é para isso mesmo. Então, que bom. Então, a senhora vai estar na reunião sexta-feira. Então, ótimo. Então, está muito bom. E ela, então, deu as costas e saiu. E o Lideiro conta que olhou para a diretora, né? A diretora olhou para ele e disse assim, professor, a nossa vida de professores na escola é difícil, não é? E o Lideiro falou, e não é por causa dos alunos nem dos pais, mas por causa de nós mesmos. Então, evite fazer parte de grupinhos, de panelinhas e mostre que você, como educadora, você está ali para trabalhar pelo bem de todos, sejam os mestres, sejam os alunos, sejam os pais, não importa quem seja, porque é assim que nós vamos acabar com esse problema dentro das escolas. Então, pelo que você fala, Marcos, escola não é lugar de conflitos. Ou seja, os conflitos podem existir, mas não é um lugar de conflitos. Claro que não. Não. É uma escola para mediar os conflitos, resolver os conflitos. É diferente. Muito bem. Próxima pergunta. Cristina São Paulo. Percebo que depois da minha separação do pai, meus filhos estão mais soltos, com menos limites. O que devo fazer? Marcos, só uma observação. Realmente, o que você fala agora vai ajudar muita gente. Nós sabemos que são caminhos possíveis, como sempre nós falamos. Mas é uma situação delicada a separação, realmente. Quanto mais quando os filhos não esperam. Não sei se é o caso. Mas só para dar uma ajuda aí na sua fala. Sim. A questão da separação dos pais, quando estes têm filhos, realmente é uma questão que precisa ser muito abordada. Cada caso é um caso, porque se a separação for amigável, então nós temos um caso que é mais fácil, digamos assim, de trabalhar, mas quando a separação não é amigável e os pais fazem dos filhos um joguete, aí nós temos uma situação realmente bem mais complicada, bem mais difícil. E há aqueles pais que, por causa da separação, consideram que devem passar a mão sobre a cabeça dos filhos, para que eles não cresçam com traumas, e acabam liberando demais. Nós precisamos lembrar que, embora os pais tenham se separado, a educação dos filhos não muda, ela continua a mesma. Então, os limites têm que continuar a serem colocados. Os diálogos têm que continuar. Ou seja, aquilo que já se fazia, ou que pelo menos deveria ser feito, quando os pais estavam juntos, isso deve continuar quando eles estão separados. Porque se nós afrouxarmos e dermos essa liberdade maior de um ou de outro, ou os dois fazerem isso, realmente, aí é que os filhos vão se perder. Porque papai deixa tudo à vontade. Né? Aí mamãe quer cercear, quer não sei o quê. Então vamos viver com o papai. Então, olha o problema. Porque a criança ainda não está, nem o adolescente, ela não está preparada para entender essa liberdade, saber utilizar essa liberdade
com responsabilidade, assumindo as consequências dos seus atos. Então, não importa qual tenha sido a causa que levou à separação, não importa que os pais precisam entender que separação não é sinônimo de guerra. Bem, não deu certo a relação. Tudo bem, tá? Mas tem filhos. Os filhos são seres humanos, espíritos reencarnados, que estão no período em que necessitam muito dos bons exemplos dos pais, da presença dos pais, do diálogo, os passeios, as brincadeiras e, claro, receber os limites, as orientações de ordem moral. Então, que os pais não usem os filhos para espetar o outro. Isso não deve ser feito. E dizer assim, bom, se lá, com seu pai ou com sua mãe e com seus avós, eles deixam você fazer isso e aquilo, olha, você vai entender que aqui comigo, não. Mas por quê? Por causa disso, porque nós precisamos explicar sempre os porquês. Agora, é preciso abrir a ponte do diálogo. Ah, mas nós estamos separados, eu não quero saber dele, eu não quero saber dela, mas tem que saber. Porque apesar da separação, continuam a ser pai e mãe. E, portanto, precisam conversar sobre a educação dos filhos. Então, o que se vai fazer de um lado e de outro. É isso que precisa acontecer. Da sua parte, Cristina, procure sim dar os limites. Procure continuar a educar os seus filhos. E se eles reclamarem, porventura, sempre sente com eles. Responda aos seus questionamentos. E entre para o campo dos porquês, porque os espíritos precisam receber os porquês. Os espíritos precisam saber por que aqui não pode, por que a senhora não deixa. Então você vai sentar, vai conversar, vai explicar, vai mostrar, procurando conscientizá-los. Que eles levem isso para, no caso, o pai, e que haja, então, uma ponte de diálogo. Mínimo que seja, mas precisa ter. Porque se trata da educação dos filhos, do crescimento dos filhos. Isso é muito importante, porque amanhã eles poderão ser uma grande dor de cabeça para nós se abrirmos mão da educação deles. Então, faça a sua parte. Então, faça a sua parte, porque isso é da máxima importância. E conversando sobre a separação, nunca fugindo do assunto. Não se deve fugir do assunto, sendo bem transparente. Próxima pergunta. Rodrigo, Brasília. Como estimular os alunos a participarem mais ativamente da aula? Aí isso é fácil, não é, não, Marcos? Olha, a questão é, Rodrigo, para começo de conversa, pare de dar aula. Você vai parar de dar aula? Como assim? Mas eu sou professor, eu trabalho na escola, eu tenho as turmas de alunos na minha frente, como assim que eu vou parar de dar aula? Parar de dar aula, porque se você não parar de dar aula, não vai acontecer essa interação. Os alunos jamais irão participar, porque aula, hoje em dia, nós subentendemos como o professor que estuda, que prepara tudo e ensina os conteúdos. E os alunos que copiam e procuram entender. Não é isso? A aula, de uma forma geral, é isso. Então, nossa primeira recomendação, pare de dar aula. Entre na sala e estabeleça diálogo com seus alunos e diga assim, gente, olha só, hoje nós vamos trabalhar o tema tal, o conteúdo tal. Você não vai deixar de trabalhar o que precisa trabalhar dentro do currículo. Mas, para isso, vamos formar aqui um grande semicírculo. Vamos fazer uma roda. Ou vamos formar grupos de 4 ou 5. E aí, o que vai acontecer? Na roda de conversa, você vai abrir diálogo. Vai trazer exemplos, vai puxar o assunto, vai ouvi-los.
ver o que eles sabem sobre aquele assunto, o que eles querem perguntar, isso é a roda de conversa. Ou no trabalho em grupo. E aí você vai propor a eles que, pesquisando na internet, nos livros, nas apostilas, enfim, no material disponível, eles, em X tempo, vão procurar entender aquele tema. E assim, terminada a atividade, roda de conversa, para que todo mundo, então, compartilhe aquilo que conseguiu entender e o que não conseguiu entender. Porque essa é a riqueza do sistema educacional dentro da sala de aula. E aí, Rodrigo, você vai perceber que a sala de aula vai deixar de ser sala de aula. Ela vai se tornar o que nós chamamos de espaço de aprendizagem coletiva. E você, Rodrigo, vai deixar de ser professor. Você vai passar a ser educador. Aquele que orienta, que facilita, que estimula. Aí nós vamos ter uma ampla interação. E você vai perceber também que pode dinamizar mais ainda e transformar os temas em projetos de estudo e pesquisa, que podem durar vários dias. Pode durar uma semana, 2 semanas, por exemplo, colocando os alunos em movimento e eles mesmos realizando. E você, claro, está lá com eles para, claro, orientar, tirar dúvidas, fazer propostas, levar materiais, claro, a eles, fazer indicações de onde eles podem encontrar os assuntos e assim por diante. E aí nós teremos, então, participação. Eu lembro aqui de um professor que eu tive no ensino médio, ele foi do ensino médio, e que ele era assim. Ele colocava o tema e trabalhava conosco em grupos. Então nós pesquisávamos, debatíamos com ele ia acompanhando as pesquisas e tal, e depois nós tínhamos que apresentar. E ele pedia que as nossas apresentações fossem bem dinâmicas. Não é, quem vai representar o grupo e vai falar em nome do grupo? Ele não queria isso, não. O grupo todo tem que fazer a apresentação. Seja num teatro, né, numa dramatização, seja num jogral, seja assim, seja assado, usando o que quiser, mas tinha que fazer. Então, as aulas, entre aspas aqui, eram extremamente dinâmicas, participativas, e ele nos convidava a levar para dentro da sala de aula, nas suas aulas, os nossos materiais também. Ele trabalhava conosco literatura e música, e ele pediu, olha, podem trazer os discos. Eu estou falando aqui de uma época que nós usávamos disco LP. Quem não sabe o que é isso, vai no Google. Vai saber que história é essa de LP em toca-disco. Mas essa foi a minha época. Tá? Então nós levávamos o que nós gostávamos e fazíamos debates riquíssimos dentro da sala. Então, você, colocando essa nova dinâmica, você terá com certeza a participação e a interação dos alunos. Isso. Muito bem, Marcos. É um assunto vasto. Chegamos ao final. Chegamos ao final do nosso programa. Passa rápido. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho, a todos vocês que estiveram aqui nos assistindo. E que Jesus possa abençoar todos vocês, incluindo a família. E até segunda-feira. Gratidão a todos. Gratidão também ao nosso Tavares aí. Muita paz. E não esqueçamos, neste final do programa Espiritismo e Educação, de que o educando, seja nosso filho, nossa filha, nosso aluno, nosso sobrinho, nosso neto, não importa. Todo educando é um espírito reencarnado, tanto quanto nós somos também. Olhemos, portanto, para as crianças como esses espíritos que reencarnam, necessitados da educação, que nós temos que propiciar a eles. E que a educação, à luz do Espiritismo, é aquela que desenvolve o senso moral, o caráter, que corrige as más tendências. É o conjunto dos hábitos adquiridos, tudo isso colocado
por Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos. E não esqueçamos que para termos uma humanidade melhor, o único caminho é a nossa moralização e espiritualização para, então, termos essa humanidade melhor, entrarmos no mundo de regeneração e, quando chegar a nossa hora, voltarmos para o mundo espiritual e lá encontrarmos a felicidade, porque fizemos o que deveríamos ter feito através da educação. Um grande abraço a você que nos acompanhou até agora. Paz em seu coração, que Jesus nos abençoe e até a próxima segunda-feira, pela Web Rádio Estação da Luz, a partir de 8h30 da noite, com mais um Espiritismo e Educação. Até o nosso próximo encontro.